Oi, pessoal! Nessa aula, nós veremos sobre as modificações na atmosfera. Então, a composição da atmosfera ela pode ser alterada através de fenômenos naturais, como as erupções de vulcões, que lançam no ar grandes quantidades de partículas e de gases, e também através das atividades humanas, como a queima de combustível fóssil, como o caso da gasolina, as queimadas e as derrubadas das florestas, a poluição causadas por indústrias. Então, além dos fenômenos naturais, a composição da atmosfera ela também pode ser alterada através da ação humana. As alterações nessa composição da atmosfera elas podem causar sérios problemas ambientais, como aquecimento global, chuva ácida e destruição da camada de ozônio. Efeito estufa e aquecimento global. O efeito estufa ele é um fenômeno natural que é responsável pela manutenção das temperaturas atmosféricas dentro dos limites adequados à vida. Do total de radiação que atinge a Terra, cerca de 30% ela é refletida pela atmosfera e não chega na superfície do planeta. Já os outros 70% eles são absorvidos pela atmosfera, pelas águas, pelo solo e pelas plantas. Os cientistas eles chamam de aquecimento global o aumento da temperatura atmosférica que vem acontecendo gradualmente ao longo desses últimos 100 anos. O aquecimento global é a intensificação do efeito estufa e que, consequentemente, há um aumento da quantidade de gás carbônico e de outros gases que nós chamamos de gases do efeito estufa. A comunidade científica acredita que os seres humanos são os principais responsáveis, em certa medida, pelo aquecimento global. Então, aqui nós temos um esquema como ocorre o efeito estufa e, consequentemente, também o aquecimento global. Então, primeiramente, parte da radiação solar, ela chega na Terra e não é absorvida, ela é refletida pela atmosfera. Em seguida, 70% da energia solar ela atinge a superfície terrestre e é absorvida pelo solo, pelos rios e oceanos e pelas plantas. Uma parte dessa energia volta para a atmosfera e a outra é refletida de volta para a superfície terrestre, mantendo a temperatura média do planeta. O desmatamento e as construções de grandes centros urbanos, como indústrias e meios de transportes que queimam combustíveis fósseis, aumenta a concentração de gases do efeito estufa na atmosfera, mais energia é retida na superfície do planeta, causando então o aquecimento global. O gás metano, que é um dos principais gases do efeito estufa, ele é emitido pela atmosfera pela decomposição de resíduos em aterros sanitários e lixões, decomposição da matéria orgânica submersas nas represas de hidrelétricas e pelas criações de animais. Algumas consequências do aquecimento global que foram observadas pelos cientistas, como a elevação do nível médio dos oceanos, ou seja, o aumento da quantidade de água nos oceanos, a incidência maior de eventos climáticos extremos, no caso de verões muito quentes e invernos muito frios. A queima de combustível como carvão, lenha, gás natural, álcool e gasolina, ele produz gás carbônico. O uso de combustíveis renováveis, como é o etanol, contribui menos para o aquecimento global do que o uso de combustíveis não renováveis, como é o caso do carvão mineral e de derivados de petróleo. Ou seja, o uso de etanol, que ele é produzido através da cana-de-açúcar, que é um elemento natural que se produz através da fotossíntese. Então, ele é um meio de combustível renovável, quer dizer que sempre se renova. Combustíveis não renováveis, eles não se renovam, como é o caso do petróleo. O petróleo está presente na natureza, mas se ele for explorado, ele se esgota e não tem como se renovar mais. Já combustíveis renováveis, eles têm essa capacidade de renovação. Então, quando o etanol ele é queimado, o gás carbônico liberado durante a queimada corresponde, em parte,
com que foi absorvido pela atmosfera através da cana-de-açúcar, já que as plantas, elas absorvem gás carbônicos para liberar oxigênio. Então, o gás carbônico que é liberado na queima de etanol vai ser a mesma quantidade que aquela planta absorveu durante a sua fotossíntese. Então, vai ser um meio equilibrado de distribuição de gás carbônico na atmosfera. Controle do aumento do aquecimento global. Uma das ações de controle do aumento de aquecimento global é a diminuição de liberação de gases do efeito estufa para a atmosfera. As queimadas para a agricultura e pecuária e o uso de madeira como combustível, o desmatamento de áreas que não serão reflorestadas e o uso de combustíveis não renováveis em veículos e indústrias ou para a geração de energia. Então, esses aí são meios que podem ser evitados para controlar o aumento do aquecimento global. Priorizar o uso de transporte coletivo, fazer pequenos trajetos a pé ou de bicicleta, usar sacolas reaproveitáveis, não fazer compras por impulso e não demorar no banho são atitudes que permitem contribuir individualmente para a redução do problema. Então, pequenas atitudes ajudam a combater o aquecimento global. Chuva ácida. A atividade industrial e a circulação de veículos, além de outras ações humanas, liberam poluentes na atmosfera como gases constituídos por nitrogênio e enxofre. Em uma série de transformações desses gases, esses poluentes eles se combinam com o vapor de água e com o gás oxigênio na atmosfera e formam ácidos que são dissolvidos na chuva e originam a chuva ácida. O problema da chuva ácida afeta principalmente as regiões mais industrializadas, onde a quantidade do poluente é maior, mas o vento ele pode levar essa chuva ácida para outros locais distantes. Nos centros urbanos, a chuva ácida danifica monumentos, estátuas e prédios. Redução da camada de ozônio. O ozônio ele é um gás da atmosfera presente em maior concentração na estratosfera, que é uma camada da atmosfera. Como a maior parte do ozônio ele permanece dentro dessa região, dizemos que ali está a camada de ozônio. A camada de ozônio ela está na estratosfera. A camada de ozônio ela é muito importante porque absorve boa parte da radiação ultravioleta que vem do Sol, impedindo então que chegue até a superfície da Terra. O excesso de radiação ultravioleta pode causar câncer de pele, enfraquecimento do sistema imunológico e catarata, que é uma doença na visão, uma doença nos olhos. Há alguns anos foi visto que sobre o continente antártico, que é lá nas extremidades dos polos do nosso planeta, há uma região na qual a concentração de ozônio ela é muito menor do que nas outras partes do planeta, como a gente pode observar aí. Essa parte azul aí, onde tem menor quantidade de ozônio, e o restante do planeta tem uma maior quantidade de ozônio. O gás ozônio próximo à superfície terrestre. Se a presença do gás ozônio na atmosfera protege os seres humanos da radiação ultravioleta próxima da superfície terrestre, ela causa danos à saúde, como irritação nos olhos e agravamento de doenças respiratórias. Nesse caso, forma-se na atmosfera a partir de poluentes produzidos pela queima de combustíveis nos motores dos veículos. Portanto, áreas que têm muito trânsito, áreas urbanas que têm um trânsito intenso, elas são as mais afetadas por esse poluente. Então, encerramos aqui o nosso conteúdo sobre as modificações que ocorrem na atmosfera. Caso tenha alguma dúvida, vocês podem repetir esse vídeo e assistir quantas vezes quiser até as dúvidas serem esclarecidas. E caso persistam as dúvidas, podem entrar em contato comigo no privado. Desde já, peço desculpa por alguns erros ortográficos no slide, certo? E assim que todas as dúvidas estiverem esclarecidas,
vocês podem fazer a atividade lá no caderno de atividade da Secretaria de Educação que vocês receberam na escola. Vão localizar a atividade de ciências, podem utilizar o vídeo para ajudar na atividade, como também podem fazer a leitura dos textos que estão junto da atividade. Então, uma boa atividade para todos.